Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como muitos de vocês devem saber, esta noite será a noite da decisão daquele que irá ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América. De um lado, Donald Trump a representar o Partido Republicano e do outro, Joe Biden a representar os democratas. Este vídeo vai servir para termos uma perspectiva académica sobre o resultado desta noite eleitoral. Isto não é a futurologia, nem é uma atividade de tarô, porque eu também não me chamo Maia. Isto é uma perspectiva académica, informativa, mais do que opinativa, perante o resultado eleitoral desta noite. E, portanto, o que vamos fazer é debruçar-nos sobre um conceito académico criado por mim, que existe um vídeo sobre ele neste canal, chamado O Fim da Sociedade Antigo Regime Mediático, porque é também o nome desse conceito académico, e é nele que nos vamos focar, e nomeadamente na diferença de paradigmas que está a existir neste momento na sociedade ocidental. Mas para primeiro percebermos o que é isto da sociedade antigo regime mediático, temos de primeiro perceber o que é a sociedade antigo regime. E vamos simplificar, uma sociedade antigo regime tipifica-se por ter três grandes classes sociais: clero, nobreza e terceiro estado, em que o clero e a nobreza têm o poder político a nível das decisões daquilo que irá acontecer futuramente nos seus territórios ou nas regiões que governam. E vocês perguntam, ok, mas como é que a sociedade antigo regime, ou neste caso, o que é que a sociedade antigo regime tem a ver com o teu conceito e com as eleições que se irão realizar hoje à noite? E para responder a isto, nós temos que regressar ao ano de 1960. Como referi anteriormente, a sociedade antigo regime está dividida em três classes, em que o clero e a nobreza decidem aquilo que irá acontecer a nível futuro nas políticas internas da região. E se recuarmos até 1960, vamos ver que há uma semelhança muito grande entre aquilo que é o clero e a nobreza e aquilo que é os meios de comunicação tradicionais, mais concretamente a televisão. E porquê 1960? Porque 1960 foi o ano do primeiro debate televisivo nos Estados Unidos, transmitido em televisão, que opôs, de um lado, o republicano Richard Nixon e do outro, o democrata John F. Kennedy. E foi uma situação bastante interessante, porque antes da eleição, Richard Nixon estava em vantagem, segundo todas as sondagens. Mas Richard Nixon adoeceu, nada de grave, mas durante o debate notava-se que a voz não estava a 100%, a cara estava um bocado pálida, e tudo isso influenciou o voto dos americanos. A televisão, neste caso os meios de comunicação tradicionais, tudo isso influenciou para que depois do debate, as sondagens, todas elas, começassem a dar a vantagem da vitória eleitoral a John F. Kennedy e não a Richard Nixon. E se repararem, o clero e a nobreza tinham exatamente este poder de mudar aquilo que iria acontecer no paradigma político das suas regiões. E neste caso, quando nós temos algo que consegue definir e delinear quem será o homem mais poderoso do mundo, certamente esse algo é ainda mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos da América. E é a partir de 1960 que nós temos aquilo que eu chamo a sociedade antigo regime mediático. E hoje será um dia bastante importante para provar esta teoria académica que eu vos estou a enunciar, porque tal como em 2016, todas as sondagens, ou praticamente todas, dão vantagem a Joe Biden, tal e qual como acontecia com Hillary Clinton em 2016, num contexto internacional e até num contexto nacional. Eu recordo-me que o Jornal Público, em 2016, um dia antes da eleição, lançou uma notícia a dizer que a Reuters tinha lançado uma sondagem a dizer que os democratas tinham 90% de ganhar a eleição. E, meus amigos, 90% não são 50% nem 60%. Estamos quase a dizer que a certeza absoluta da vitória vai para Hillary Clinton e não para Donald Trump. Mas isso são outros 500. E a eleição de hoje é definitivamente decisiva para a comprovação desta teoria académica que eu vos estou a enunciar. Seja como for, tal e qual como acontecia no século XVIII, o clero e a nobreza decidiam aquilo que iria acontecer politicamente e a televisão decidia aquilo que iria acontecer politicamente no século XX. Isso mudou em 2016 porque os meios de comunicação social, nomeadamente os mais à esquerda num contexto americano, CNN ou MSNBC, estavam contra Donald Trump, o que é normal tendo em conta que era republicano, mas nunca tínhamos assistido a uma discrepância, uma disparidade tão grande para com um candidato do espectro político oposto ao dos canais mainstream tradicionais americanos. E é a partir de 2016 que o terceiro Estado mediático, tal e qual como aconteceu na Revolução Francesa em 1789, com o terceiro Estado normal, passa a ter uma importância muito maior nas decisões de voto. E o que são, ou neste caso o que é o terceiro Estado mediático, corresponde às redes sociais, às pessoas que estão dentro dessas redes sociais, a ti que estás a ver este vídeo, porque o elitismo dos mídias tradicionais começou a fraquejar perante o populismo daquilo que era o terceiro Estado mediático. E esse terceiro Estado mediático, através de canais de YouTube, contas simples de memes no Instagram, seja o que for,
poderá dar a vitória novamente a Donald Trump. E Trump encarou isto como se fosse aquele velho ditado. Fecha-se uma porta, neste caso os mídias tradicionais, mas abre-se uma janela nos novos mídias que correspondem ao terceiro estado mediático e a cada um de nós que está a ver este vídeo. De qualquer das formas, isto não é uma questão opinativa, é uma questão informativa, com fundamentos académicos, e para acrescentar também mais um, vou referir Pierre Bourdieu, o homem que era bastante crítico das sondagens, que dizia que as mesmas não eram fiáveis porque o próprio criador da sondagem poderia simplesmente manipular a sondagem pela simples questão que iria propor e não pela resposta que iria adquirir. Este foi o vídeo, meus caros. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dúvidas sobre o conceito, por favor, comentem em baixo e, acima de tudo, como é usual, cultivem-se e até à próxima.